Depois de proclamar que o reino de Deus tinha chegado, depois de convocar as pessoas ao arrependimento, Jesus acrescentou uma segunda palavra, uma palavra que completa a primeira, uma palavra sem a qual o arrependimento sozinho não pode salvar. E essa palavra é fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas aqui está o problema. A palavra fé foi tão mal compreendida, tão distorcida, tão banalizada em nossos dias, que muitas pessoas não sabem mais o que ela realmente significa. Para alguns, fé é apenas acreditar que Deus existe. Para outros, é ter pensamento positivo. Para outros ainda, é aceitar certas doutrinas religiosas. Mas a fé bíblica, a fé salvadora, é algo muito mais profundo, muito mais radical, muito mais transformador do que qualquer uma dessas coisas. Então o que é fé? Por que Jesus a colocou como condição para entrar no reino? E como você sabe se tem fé verdadeira ou apenas uma crença superficial? Nos próximos minutos, vamos mergulhar nas Escrituras e descobrir uma verdade que pode mudar sua eternidade. Vamos começar com a palavra grega. Quando Jesus disse crede no Evangelho, a palavra usada é pisteu, vem da raiz pistis, que significa fé, confiança, persuasão. Mas não é apenas concordância intelectual. É confiança ativa, é entrega pessoal, é colocar todo o peso da sua vida sobre algo ou alguém. Imagine que você está no alto de um prédio em chamas. As escadas estão bloqueadas. A fumaça está sufocando você. E então você vê uma escada de bombeiros encostada na janela. Você pode acreditar que aquela escada é forte, pode examinar sua estrutura, pode concordar mentalmente que ela pode sustentar seu peso. Mas enquanto você não sair da janela e colocar seu pé naquela escada, você não tem fé nela. Você apenas tem informação sobre ela. Fé é o momento em que você solta a borda da janela e se entrega completamente àquela escada. É o momento em que você para de confiar em si mesmo e começa a confiar totalmente em outra coisa. E no caso do Evangelho, essa outra coisa é uma pessoa. Jesus, Cristo. Paulo define fé salvadora de forma maravilhosa em Romanos capítulo 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Note os dois elementos. Crer no coração e confessar com a boca. Fé interna e expressão externa. As duas andam juntas. Mas o que significa crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Não é apenas acreditar num fato histórico. É confiar que aquela ressurreição tem poder para te salvar. É confiar que Jesus venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, e agora tem autoridade para te dar vida eterna. É descansar completamente na obra que ele consumou na cruz. Isso nos leva ao coração do Evangelho. O que é o Evangelho? Paulo resume em 1 Coríntios, capítulo 15. O Evangelho que vos preguei, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho. Não é uma filosofia, não é um sistema moral, não é um conjunto de regras. É uma notícia, uma boa notícia. A notícia de que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E quando você crê nessa notícia, quando você coloca sua confiança nessa pessoa e nessa obra, você é salvo. Mas por que a morte de Cristo pode salvar você? Porque você é pecador e o salário do pecado é a morte. Você estava condenado, destinado à separação eterna de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, enviou seu Filho, e Jesus tomou seu lugar. Ele levou os seus pecados. Ele sofreu sua punição. Ele morreu sua morte. Na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita. A ira de Deus foi aplacada. O preço foi pago completamente. Isaías, capítulo 53, profetizou isso 700 anos antes de acontecer. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Você entende o que isso significa? Seus pecados, meus pecados, os pecados do mundo inteiro, foram colocados sobre Jesus,
e ele os carregou até a cruz. Ele bebeu o cálice da ira de Deus até a última gota. E quando ele disse está consumado, ele não estava dizendo apenas que sua vida tinha acabado. Ele estava declarando que a obra de redenção estava completa. Nada mais precisa ser feito. Nada mais pode ser acrescentado. E por isso a fé salvadora não é fé em você mesmo. Não é fé na sua capacidade de ser bom. Não é fé nos seus esforços religiosos. É fé exclusivamente na obra consumada de Jesus Cristo. É confiar que o que ele fez é suficiente. Completamente suficiente. Eternamente suficiente. Isso é o que Paulo quis dizer quando escreveu em Efésios capítulo 2. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós e dom do Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Salvação é pela graça. Graça significa favor imerecido. Você não merece, você não pode ganhar, você não pode pagar. Mas Deus oferece de graça, por causa do Cristo, e você recebe por meio da fé. Fé é simplesmente a mão vazia que recebe o dom gratuito de Deus. Mas aqui está onde muitas pessoas tropeçam. Elas pensam, se é só pela fé, então não importa como eu vivo. Se minhas obras não me salvam, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Mas Paulo responde a isso no versículo seguinte, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você não é salvo por obras, mas você é salvo para obras. As obras não são a raiz da salvação, são o fruto. Elas não produzem vida, elas provam que há vida. Tiago diz isso claramente. A fé sem obras é morta. Não que as obras salvem você, mas se sua fé não produz mudança na sua vida, então não é fé verdadeira, é apenas concordância mental. É crença morta. Se essa mensagem está tocando seu coração, se você está entendendo o que é fé verdadeira, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem essa verdade libertadora. E se inscreva no canal Sabedoria e Prosperidade, porque estamos construindo uma série completa sobre o reino de Deus e como viver nele. Agora eu quero que você veja exemplos de fé nas Escrituras, porque a melhor forma de entender o que é fé é ver como ela se manifestou na vida de pessoas reais. Hebreus capítulo 11 é chamado de o hall da fama da fé. Ali estão listados os heróis da fé do Antigo Testamento. E o capítulo começa com uma definição poderosa. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé não é fingir que algo existe quando não existe. Fé é ter certeza absoluta de algo que você ainda não vê, porque você confia em quem prometeu. É convicção baseada no caráter de Deus, não nas evidências visíveis. Olhe para Abel. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Por quê? Porque Abel creu que precisava de um substituto. Ele trouxe o cordeiro, derramou sangue, reconheceu que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Caim trouxe o fruto do seu trabalho, como se pudesse se aproximar de Deus pelos seus próprios méritos. Foi acito. O outro foi rejeitado, porque fé reconhece necessidade. Fé reconhece que você não tem nada para oferecer, a não ser suas mãos vazias. Olhe para Enoque. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. A Bíblia diz que ele andou com Deus e Deus o tomou. Enoque viveu 300 anos caminhando em comunhão íntima com Deus. E Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Fé não é apenas crer que Deus existe, é crer que ele recompensa aqueles que o buscam. Olhe para Noé. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e preparou a arca para a salvação da sua família. Noé nunca tinha visto chuva. Não havia evidência de que um dilúvio estava chegando, mas ele creu na palavra de Deus. E passou 120 anos construindo um barco no meio da terra seca, enquanto o mundo inteiro zombava dele. Mas quando o dilúvio veio, apenas os que estavam na arca foram salvos. Fé age com base na palavra de Deus, não nas opiniões dos homens. Olhe para Abraão. Pai lá, fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Deus disse, sai da tua terra, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão foi, sem mapa, sem GPS, sem saber o destino.
Ele simplesmente confiou que Deus sabia o caminho. E pela fé Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque. Deus tinha prometido que através de Isaque viria a descendência. Mas Deus pediu Isaque em sacrifício. E Abraão creu que Deus podia até ressuscitar seu filho dentre os mortos. Ele estava disposto a obedecer até o fim, confiando que de alguma forma Deus cumpriria sua promessa. Olhe para Moisés. Pela fé em Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés poderia ter tido tudo no Egito: riqueza, poder, conforto. Mas ele considerou o vitupério de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Fé faz escolhas que não fazem sentido para o mundo. Fé escolhe o eterno sobre o temporal. Fé escolhe Deus sobre tudo. E então olhe para Raabe. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Raabe era uma prostituta pagã, mas quando ela ouviu sobre o Deus de Israel, ela creu. E quando os espias israelitas vieram a Jericó, ela os escondeu e disse: Eu sei que o Senhor vos deu esta terra. E ela colocou o cordão escarlate na janela como sinal de fé. E quando Jericó foi destruída, apenas a casa de Raabe foi poupada. Fé não depende do seu passado. Não importa quem você era. O que importa é em quem você está confiando agora. E depois de listar todos esses exemplos, Hebreus capítulo 11 termina dizendo: E que mais direi? Faltar-me-á o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada da fraqueza, tiraram forças na batalha, se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estrangeiros. Todos esses fizeram grandes coisas não por causa da sua força, da sua inteligência, da sua santidade, mas por causa da fé. Eles creram em Deus, confiaram nas suas promessas, obedeceram a sua palavra, e Deus honrou a fé deles. Mas o capítulo não termina aí. Ele diz: E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E então, começa o capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Todos aqueles heróis do Antigo Testamento tiveram fé, mas eles estavam olhando para frente, para algo que ainda não tinha acontecido. Eles creram na promessa de um Redentor que viria, mas nós vivemos depois da cruz. Nós não olhamos para frente esperando o Messias. Nós olhamos para trás, vendo o que ele já fez. Nossa fé tem um fundamento histórico sólido. Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. E isso não é mito, é história verificável. Então, como você tem fé salvadora? Deixe-me ser muito claro e prático. Primeiro, você precisa ouvir o Evangelho. Romanos capítulo 10 diz: Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Fé não vem de dentro de você. Não é algo que você gera pela força de vontade. Vem de fora. Vem através da palavra de Deus sendo proclamada. E qual é essa palavra? É o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem. E quando você ouve essa mensagem, algo acontece. O Espírito Santo abre seus olhos espirituais. Você vê sua necessidade. Você vê a suficiência de Cristo. E você é levado a crer. Segundo, você precisa entender sua condição. Você precisa reconhecer que é pecador e que está perdido sem Cristo. Enquanto você achar que está bem, que não precisa de Salvador, você não vai exercer fé. Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Se você não se vê como pecador necessitado, você não vai buscar o Salvador. Terceiro, você precisa ver quem é Jesus. Ele não é apenas um bom mestre, não é apenas um profeta, não é apenas um exemplo moral. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus encarnado. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Pedro disse: Não há salvação em nenhum outro,
porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único exclusivo, a suficiente, coateu. Você precisa confiar especificamente na sua obra na cruz. Jesus disse: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. No deserto, quando as serpentes mordiam o povo, Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e colocá-la em uma haste. E qualquer um que olhasse para aquela serpente era curado. Não havia nada de mágico na serpente. Era apenas um ato de fé. Olhar e viver. Da mesma forma, Jesus foi levantado na cruz. E todo aquele que olha para ele pela fé, confiando que ele levou seus pecados ali, é salvo. Não há fórmula mágica, não há ritual especial. É simplesmente olhar para Cristo crucificado e dizer: Ele morreu por mim. Ele pagou minha dívida. Eu confio nele completamente. Quinto, você precisa recebê-lo pessoalmente. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Receber Cristo não é aceitar uma doutrina, é abrir a porta do seu coração para uma pessoa. Jesus disse em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e com ele cearei, e ele comigo. Cristo está batendo. A pergunta é: você vai abrir? E sexto, você precisa confessar publicamente. Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Fé verdadeira não fica escondida, ela se expressa. Você não precisa ter vergonha de Cristo. Ele não teve vergonha de morrer por você. Jesus disse: qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Agora deixe-me fazer uma pergunta importante. Você tem fé salvadora? Não estou perguntando se você acredita em Deus. Os demônios também acreditam e estremecem. Não estou perguntando se você foi batizado ou confirmado. Não estou perguntando se você vai à igreja. Estou perguntando: você confia pessoalmente em Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor? Você está descansando completamente na sua obra consumada na cruz? Você entregou sua vida a Ele? Se você ainda não fez isso, agora é a hora. Não adie. Não espere ficar melhor primeiro. Não espere entender tudo. Venha como você está. Jesus recebe pecadores. Ele recebe os quebrados, os perdidos, os indignos. Ele disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ore comigo agora. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que Tu morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste ao terceiro dia. Eu reconheço que sou pecador e que preciso de um Salvador. Eu não confio nos meus méritos. Eu não confio nas minhas obras. Eu confio somente em Ti e na Tua obra consumada. Eu Te recebo agora como meu Senhor e Salvador. Entra na minha vida, perdoa meus pecados, transforma meu coração. Faz de mim uma nova criatura. Eu Te entrego tudo que eu sou e tudo que eu tenho. E eu confio que Tu me salvaste agora, não por causa do que eu fiz, mas por causa do que Tu fizeste. Em Teu nome eu oro. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade de coração, você agora é filho de Deus. Você passou da morte para a vida. Você tem vida eterna, não porque você é perfeito, mas porque você está em Cristo, e Ele é perfeito. Sua justiça foi creditada a você. Seus pecados foram colocados sobre Ele. É a grande troca. Você deu a Ele suas culpas. Ele te deu a sua justiça. E agora você vai crescer nessa fé. Paulo disse: andai em Cristo Jesus, assim como o recebestes. Como você o recebeu? Pela fé. Como você vai andar nele? Pela fé. A vida cristã começa com fé e continua com fé, de fé em fé, de glória em glória, confiando mais e mais naquele que é digno de toda confiança. Se esta mensagem transformou sua compreensão da fé, deixe seu comentário dizendo: eu creio em Jesus Cristo. E se inscreva no canal, porque vamos continuar explorando o que significa viver no reino de Deus. Que o Senhor te fortaleça e te guarde. Amém.